Irmãos, nesse vídeo eu quero destacar para vocês as dificuldades que eu passei no início do meu ministério, da minha caminhada dentro da congregação onde hoje eu pastoreio. O início do ministério, o início da caminhada como membro da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Potim, que era uma congregação pequena, não era uma congregação grande. E ela, por estar em outra cidade, ela tinha um certo distanciamento também da igreja sede. Enfim, então nós tínhamos aqui um grupo de irmãos que eram bem caseiros, digamos assim. Naquele primeiro momento, de novo convertido, e eu quero fazer um resumo com vocês agora desse vídeo do ano de 93, 94, chegando aí em 95, que foram os primeiros momentos pelos quais eu passei e as primeiras experiências de dificuldades, porque quando a gente vem para o evangelho, e principalmente eu que vim de outra religião, eu tinha, sinceramente, uma outra visão de uma igreja evangélica. Eu tinha uma outra visão dos crentes. Todavia, quando eu cheguei na igreja, eu me deparei com outra realidade, totalmente diferente. Nós tínhamos naqueles anos muitas intrigas dentro da igreja, muitas briguinhas, muitas discussões que, para mim, naquela época, elas não eram próprias do povo evangélico, do povo cristão, um povo que, na ocasião, dizia, e até hoje, lógico, nós dizemos que seguimos o evangelho, e para mim aquilo era estranho. Quando você está no primeiro mês, no segundo, até mesmo ali do primeiro ano da caminhada, você está naquilo que a Bíblia fala a respeito do primeiro amor. E o primeiro amor, ele supera todas as dificuldades. E aqui há uma observação a fazer. É o motivo que todos nós precisamos manter aceso dentro do nosso coração este primeiro amor. Porque isso sendo mantido, com certeza nós vamos superando aí todas as dificuldades que nós nos depararmos com ela. Se este amor, se este primeiro amor, ele começar a esfriar dos nossos corações, e daí então as dificuldades, os problemas, as adversidades, elas começam a se destacar, começam a aflorar. E aí, nesse caso, vem o desânimo para os nossos corações. E no meio dessas dificuldades pelas quais nós atravessamos aqui na cidade de Putim, quando eu falo nós, eu estou me referindo a mim e a minha esposa hoje, lógico, mas na ocasião nós éramos namorados, a Luciana. Então, quando uso o termo nós, estou falando de nós dois. E naquela ocasião, nós também ouvimos algumas outras profecias. A principal já está no vídeo anterior, tudo bem? Que diz respeito ao meu chamado, ao meu ministério. Agora nós temos aquelas palavras proféticas que nós recebemos durante a caminhada, e no meu caso, não, não sou uma pessoa que recebo uma profecia, vou usar o termo profecia aqui, eu não recebo assim constantemente, não existe uma certa regularidade de receber essas profecias, não, no meu caso isso não acontece. E também eu não tenho preocupação com isso, eu me apego bastante com aquelas palavras que o Senhor me falou, e aquelas norteiam então aí a minha jornada e caminhada, e eu procuro me alimentar da palavra. Esta é a verdadeira profecia. Não estou dizendo que não existem outras. Então, eu vou até destacar algumas que eu ouvi aqui com vocês neste vídeo. Mas, no tocante às dificuldades que foram surgindo, estão ligados aí, então, aos problemas internos da igreja. E eu assistia, depois que, já estando 2 anos, 3 anos aqui com os irmãos, e eu comecei a perceber que tudo que a gente tentava fazer para
a obra progredir, para a obra crescer, porque eu entendi, esse era o meu papel, era o meu chamado, a minha vocação de contribuir com a igreja, para que a igreja crescesse, no sentido de crescerem em número de irmãos, ter pessoas sendo batizadas e tantas coisas outras, porém, na prática, isso não ocorria. Então, nós orávamos, tínhamos grupos de oração, nós tínhamos grupo de estudo, e nós tínhamos aquela vontade muito grande de pregação, porém a gente não via o resultado. Ao contrário, as brigas, as questões, coisinhas bobas, sabe? Coisinhas bobas que aconteciam dentro da igreja. E o que eu quero, por que quero trazer isto? É para mostrar, exatamente, eu estou com um grupo aqui que eu acredito que vai se identificar com o meu ministério, que se identifica aí com a minha chamada. Você que permanece no vídeo assistindo é porque está se identificando com o meu ministério chamado vocação. Então você vai aprender aqui comigo algumas coisas, algumas orientações, e esse aqui é o propósito de fazer, não é? Então, naquela ocasião que as dificuldades que vinham, eu percebi depois que elas eram para forjar o meu ministério. Aquela palavra primeira que eu ouvi do Senhor, e aí pela pregação, porque a primeira palavra que norteia o meu ministério foi a pregação de Jeremias, capítulo 18, quando o Senhor Deus disse que faria de mim um vaso novo. Muito bem. Para fazer isto, aí começaram a surgir essas dificuldades, eu comecei a me deparar com os problemas. Na ocasião, eu não tinha uma profissão e o trabalho ele estava muito difícil de arrumar. Eu tinha uma fabriqueta que eu tirava o ganha-pão dali, tá bom? Ganha-pão assim, porque não era casado na época, né? Mas dali eu tirava o meu salário. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz é desfazer aquilo. Isso foi uma das mudanças que aconteceram em mim. Eu comecei a lançar fora tudo aquilo que não agradava a Deus. A mudança que aconteceu em mim, ela foi muito radical. Então eu realmente, irmãos, quando eu vim para a igreja e eu tive a certeza que Jesus Cristo estava me chamando para a obra, para fazer parte do reino, e tinha uma obra a realizar através da minha vida, não só realizar em mim uma obra, mas também realizar uma obra através de mim, eu arregacei a manga. Então, como eu disse para vocês, eu me entreguei aí para a oração, para a consagração, para os jejuns, eu me entreguei na frequência, tá bom? Dos cultos da igreja, então eu era abundante nos trabalhos da igreja, todo o trabalho da igreja eu estava presente. Comecei também a fazer parte dos cultos ao ar livre, e nos cultos, nesse tipo de culto, eu comecei a pregar e comecei a pegar uma facilidade. Eu notei que o Senhor começou a agir na minha vida, eu tinha uma facilidade muito grande para quando olhar para o texto e entender e já estruturar um sermão. Eu comecei a perceber isso aqui. Eu tinha uma facilidade, como até hoje, graças a Deus, hoje muito mais, né, pelo tempo, pela caminhada que nós temos, e eu tinha essa facilidade. Quando se tratava de estudo, montar um estudo bíblico, a mesma coisa. Eu olhava para o texto que estava proposto e então eu montava, tinha facilidade para isso. E eu percebi que era já o trabalhar do Senhor na minha vida, me ajudando dessa forma, me orientando e me guiando. Depois eu comecei a pegar, então, essa facilidade de falar diante da igreja, falar diante do público, a timidez agora já não existia mais, já tinha ido embora, e como eu estava adquirindo conhecimento, eu fiz um curso de escola bíblica dominical, que foi realizado lá no Tempo 7, e eu fiz esse curso e me preparou bem para dar as aulas aqui na nossa congregação, e logo entrei também a fazer parte lá da nossa escola teológica, o Instituto Gunnar Vingre, aos sábados, e fiz esse curso também extraordinário, maravilhoso, do qual eu faço parte hoje. Eu sou professor da escola teológica e professor lá desde de 1998. 98, é isso, que eu dou aula nesse instituto. Então, vejam,
eu me entreguei, eu me joguei mesmo. E aconteceram dias que eu precisava de um emprego e surgiram oportunidades de trabalhar de noite, de trabalhar finais de semana. Essas coisas todas, irmãos, eu renunciei. Eu renunciei por causa do meu chamado e por causa do propósito de Deus na minha vida. Eu acreditei inteiramente nesse chamado, nessa vocação, e como eu faço até hoje. Até hoje nós estamos nesse mesmo propósito, crente naquilo que Deus ele tem para realizar nas nossas vidas. No meio, os anos foram se passando, no meio de tantas dificuldades, aí chegou o momento em que aí as portas de emprego elas se abriram e eu trabalhei numa fábrica de vela. Nessa ocasião, fábrica de vela, eu não sei quantos de vocês já viram ou têm uma ideia do que é uma fábrica onde ali se produz a vela. Mas para a gente resumir aqui, eu tive uma oportunidade que os tambores estavam no fogão a lenha e a cera, ela no estado sólido, depois ela precisa ir para o estado líquido para então poder ir lá e produzir a vela. E para que ela chegue no estado líquido para a produção da vela, ela fica numa alta temperatura. Então, fogão a lenha, nós tínhamos nessa fabriqueta um fogão a lenha de 4 bocas no chão, e ali ficavam os tambores, que nós trazíamos a parafina e jogávamos dentro desse tambor para que essa parafina era placas de cera no estado sólido, e ali ela, submetida ao fogo, então ela passaria para o estado líquido e teria que estar na temperatura alta para poder ser levado lá para dentro na linha de produção. E eu estava ali nessa fábrica e eu peguei um saco de parafina e coloquei na boca daquele tamborzão, tamborzão alto, né? Quase aqui na metade do meu corpo. Não vá falar agora que então não era tão alto assim. Mas na metade do meu corpo, aqueles tambores, que eu acho que era de óleo, né? E aí eu coloquei a parafina ali, aquele saco de parafina, e ele escapou da minha mão. E lá no fundo desse tambor tinha um tanto, não sei se eu consigo mensurar aqui para vocês, um tanto assim já de cera líquida, e já estava fervendo. E aquele saco de parafina, ao cair lá no fundo, subiu a parafina líquida, fervente, e ela veio no meu rosto. E caiu no meu rosto. E só deu tempo de eu dar uma virada e falar: Jesus, tem misericórdia. E eu fui coberto, então, por aquela cera líquida fervente. Eu acredito que você que assiste já deve ter tido uma oportunidade da vela, né, essa vela que a gente usa em casa, ter derramado na mão aquela cerinha líquida que fica ali perto do pavio, né, até que a gente usa para grudar, né, derrama assim na madeira e coloca a vela de pé. Com a própria cerinha dela, que ela vai queimando ali. Aquilo ali já queima. Agora você imagina a cera líquida que estava no fundo daquele tambor fervendo. E aí caiu no meu rosto, e no que eu gritei, né, naquele momento, ao Senhor, e entrei na fábrica correndo. Os colegas me pegaram, me levaram para o posto de saúde. Chegou no posto de saúde, o médico ele forçou os meus olhos, né, que estava coberto por cera, ele arrancou, forçou e abriu e passou a mão na frente, assim, falou: você está enxergando? Eu falei: sim, eu estou enxergando. Ele me disse: eu não sei qual que é a tua religião, mas ao seu modo agradeça ao teu Deus, porque era para você estar cego. Vou fazer uma limpeza aí superficial em você, a cera vai levar uns dias para sair, depois vai criar umas bolhas e o teu rosto vai ficar todo manchado. Mas o mais importante é que você não perdeu a visão.
Então é isso que você tem que agradecer. Então, eu passei, irmãos, aquela experiência terrível, fui tirando aos poucos a cera, do cabelo, né? O cabelo ficou muito difícil tirar os pedacinhos de cera que grudaram, e o meu rosto limpou da cera e passou uma pomada ali, enfim. Depois, uns dias cresceram realmente as bolhas e aquilo era insuportável. Qualquer brisa que pegava no meu rosto queimava, ardia. Só quem teve queimadura sabe da experiência que é. Eu não vou conseguir aqui no vídeo transmitir isso para você. Mas eu fiquei com o meu lado esquerdo do rosto todo queimado. Cresceram as bolhas realmente. Depois aquelas bolhas, elas estouraram. Aí ficou pior, porque aí a carne ficou, a que a gente chama na carne viva, né? E cheirava mal. Além disso, cheirava mal. E eu só conseguia dormir de um lado. Quando conseguia dormir ainda. Então foi uma experiência horrível que eu tive. Só que passando um tempo, a carne foi se restaurando e graças a Deus não ficou uma manchinha no rosto, como vocês podem perceber. Na igreja até brinco com os irmãos que o meu lado esquerdo é mais novo do que o lado direito. Ou seja, o Senhor Jesus ele operou um milagre tão grande na minha vida naquela ocasião que eu glorifiquei o seu nome. Recuperado dessa experiência, e eu não deixei de frequentar a igreja. Eu ia para a igreja com o rosto queimado, eu ia com o cabelo cheio de cera, que foi aos poucos que foi saindo, mas não deixei de frequentar os cultos. E trabalhando nesse lugar, eu fiquei insatisfeito, eu queria um emprego melhor ali, fui orando a Deus, e por várias vezes eu quis sair daquele emprego. Onde o Senhor vinha com algumas palavras sobre a minha vida para eu ficar tranquilo que Ele estava no controle e que no momento oportuno Ele iria me abrir uma porta de emprego. Mas naquele momento não era para eu sair de onde eu estava. Essas situações que aconteceram na minha vida, elas foram me forjando a aprender a obedecer à voz de Deus. Porque quantas vezes eu quis sair do emprego onde eu estava, que não estava aguentando mais as pressões, as dificuldades, que aqui não dá tempo de falar. Então eu tinha muitas dificuldades, o salário era pouco e eu precisava sair. E estava querendo casar, não dava para casar com aquele salário, enfim. Mas passando o tempo, a Luciana e eu, nós resolvemos que nós íamos casar. E nessa época nós decidimos, então, que nós íamos casar, eu recebi uma outra profecia. E agora eu vou terminar esse vídeo contando essa profecia para vocês, e no momento oportuno a gente fala de outras coisas aqui no canal. Eu estava no culto e o pastor da igreja, nós já havíamos agora passado por, acho que uns 3 pastores, este era o terceiro ou quarto pastor que estava aqui na congregação da cidade de Potim, e num culto de domingo, o pastor, ele, no púlpito, ele falou: nós vamos encerrar o culto, mas depois do culto eu quero conversar com o irmão Denilson e a irmã Luciana. E na ocasião, nós estávamos noivos, nós estávamos noivos. E esse pastor chegou para nós depois no final do culto e falou assim, que estava orando de madrugada e ele teve uma visão. E disse ele: não foi sonho, eu tive uma visão, eu estava na oração e tive uma visão. Deus me mostrou que aqui na igreja, e ele se referia à parte de trás da igreja, e a parte de trás da igreja era um buraco. Então, imagine um terreno, né, um lote de 10 por 30, e a parte do fundo do terreno onde se constrói geralmente edículas. Então tinha esse espaço de sobra no fundo do terreno dessa igreja. Só que era um buracão, tá? O buraco ele tinha aí por volta de um metro, 1,70 m de profundidade desse buraco, de modo que as crianças não iam para trás.
da igreja. Além de buraco, muito mato, as crianças tinham medo de ir para trás da igreja. E esse pastor teve uma visão que aí Deus mostrou para ele que nesse lugar foi construído um salão e em cima do salão uma casa. E Deus dizia para ele que aquela casa era casa pastoral. E ele, falando comigo, disse: vai ser construída essa casa pastoral. E você vai se casar, vai depois ser separado ao diaconato, e em seguida você vai ao presbitério. E quando você for separado ao presbitério, essa casa vai estar construída já. Você vai assumir esta igreja. Você vai ser pastor desta igreja e você vai morar nesta casa pastoral. Isso era por volta do meados do ano de 94, irmãos, 94. E ele disse: eu já passei para o pastor presidente esta visão. E Deus ainda diz mais: você, quando isso acontecer, você não vai trabalhar para o homem. Você vai trabalhar, Deus vai fechar a porta do emprego, você vai fazer a obra dele. Você vai trabalhar para ele. Os anos passaram. Em 94 eu casei. Em 95, depois outra oportunidade, eu conto a respeito aí do meu casamento, as dificuldades. E eu quis casar aqui nesta igreja. Todos os irmãos que casavam iam para Ponte Alta ou iam lá para a sede, queriam casar na sede, mas a Luciana e eu decidimos que casaríamos aqui, nesta congregação. E foi aqui que nós casamos. Tinha ali o piso era vermelhão e o pastor queria nos levar lá para a sede. Eu falei: não, pastor, nós queremos casar aqui. Aí ele correu para arrumar piso da igreja para que ficasse mais ou menos apresentável para o casamento, mas nós não estávamos preocupados com isso. Nós queríamos fazer o casamento, nós queríamos casar e que fosse entre os irmãos aqui desta congregação. E assim foi, preparamos e em 95 nós casamos. Passando o tempo do casamento, aí 96, meado de 96, nasceu meu primeiro filho, que é o Davi, e 96, 97, eu fui separado, 98, eu fui separado para o diaconato, em 99, eu fui separado ao presbitério, e 2001 eu assumi essa igreja aqui como pastor. E a casa estava construída, como o pastor havia falado, como Deus havia mostrado para ele na visão. E então eu tinha 2 cômodos na casa da minha mãe, no terreno da minha mãe na época, e eu pastoreava agora aqui em 2001. E eu trouxe uma irmã da sede para pregar na nossa igreja no domingo, e a irmã falou assim para mim, depois do culto: eu quero ver a casa pastoral. Aí eu a trouxe para a casa pastoral para ver, e ela estava fechada, porque eu morava na casa, nos 2 cômodos que eu tinha. E ela falou assim: irmão, eu não vim aqui só para pregar, eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para o irmão. E naquela hora ela falou assim: olha, por que você não mora ainda nesta casa? E eu fiquei embaraçado, os meus móveis, né, tudo velhinho naquela casa onde eu tinha, onde eu estava, se tirasse de lá ia espedaçar tudo. Aí ela olhou para mim e falou assim, e tudo isso eu pensei. E ela olha para mim e fala assim: o problema seu é móvel? Olha só, me mostrou um catálogo e falou para mim e para a Luciana: escolham o móvel que vocês quiserem, o jogo de móveis que vocês quiserem, e eu vou dar para vocês. Não estou fazendo isso porque eu sou boazinha, dizia ela. Estou fazendo isso porque Deus me mandou fazer. E lá na ceia vocês me levam. Eu escolhi um jogo de quarto, bonito na época, e ela comprou esse jogo de quarto, me mandou para casa, e daí eu ia trazer os outros móveis velhos. Eu comprei os demais móveis, eu coloquei na casa, e a Luciana e eu então passamos para a casa em 2000, finalzinho de 2001, começo de 2002,
nós viemos para a casa pastoral. E aí, na primeira noite que nós dormimos aqui, eu me lembrei dessa profecia que o pastor tinha me dado, através de uma visão que ele tinha recebido do Senhor, e nós então nos lembramos de tudo que o Senhor Deus, ele falou. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para você, o que o Senhor ele fala, ele vai cumprir. Eu tenho vários momentos da minha caminhada em que eu sempre quis andar fora daquilo que Deus estava projetando. Eu confesso para vocês, eu vou contar no vídeo aqui, vou contar algumas passagens, alguns momentos da caminhada que Deus me mandou fazer algo e eu sempre saía para a esquerda e ia fazer outra coisa. E o Senhor me repreendia, o Senhor me corrigia. Então, esse período em que eu estou aqui relatando para vocês é um período em que eu aprendi muito com Deus, a ouvir a voz de Deus e mais do que ouvir, porque muito mais importante que você ouvir Deus falar é você aprender a obedecer a Deus conforme Ele quer. Andar conforme, não é conforme eu quero. Então eu coleciono situações na minha caminhada, na minha jornada, em que muitas vezes eu quis fazer o que eu queria. Não eram coisas ruins, não eram coisas más, não, coisas boas. Todavia, não faziam parte do projeto de Deus. Não era aquilo que Deus havia preparado para mim. E em certos momentos eu fui até teimoso. E teve consequência. Também, no momento oportuno, eu trago aqui para vocês, vou compartilhar com vocês aí essa jornada. Já estou chegando aí em 2002, né? Já estamos aí por volta de 2002. Então há muito vídeo aí para a gente gravar aqui com vocês até chegar no ano que eu iniciei o projeto, que é 2024, né? Então tem muita história aí para a gente contar. Mas fica aqui esse destaque: a casa pastoral foi construída, eu morei na casa, depois o serviço que eu estava, já era um serviço muito bom que eu estava trabalhando, essa porta de emprego se fechou na época e eu fiquei na obra, fazendo a obra, não tinha outra escolha, sem salário, sem nada, irmão, sem nada, e vivendo pela fé. Um período que foi de muita olaria, foi a olaria do Senhor. E o Jeremias 18, eu posso dizer para você que até hoje, viu, irmãos, até hoje, o Jeremias 18, ele está norteando aí a minha caminhada, a minha jornada, e eu ainda tenho algumas coisinhas que às vezes hoje eu escapo para a esquerda, o Senhor vem, puxa a minha orelha e faz eu voltar para o centro da vontade dele, para o centro do querer dele. Por isso eu louvo a majestade santa do Senhor por tudo que ele está fazendo na minha vida, por tudo que ele já fez e o que ainda está fazendo através da minha vida aqui na cidade de Potim. Então hoje, esse vídeo que você está assistindo e tudo isso que você vê aqui atrás, então eu estou no estúdio e numa parte do estúdio eu fiz aqui o meu gabinete, tá bom? Isso aqui é a parte do gabinete pastoral. E aqui à minha direita eu tenho o estúdio que você assiste as pregações aí da Web Rádio Adepotim. Aí, então, à minha direita aqui o estúdio. Se você ainda não assistiu, maratona aí no canal aí que tem os vídeos que são pregados, as mensagens que são pregadas aqui no estúdio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o gabinete pastoral, eu também tenho o estúdio da Web Rádio Adepotim. E este lugar aqui, ele está quase atrás de mim, essa parede que vocês têm aqui atrás dessa estante, é a parede da casa. Então, ali atrás eu tenho a casa pastoral. Então, eu saio da casa pastoral e eu estou aqui no gabinete. E eu moro aqui já faz anos, né? Desde 2002 que eu vim para cá. Depois, em 2005, eu morei em Campos do Jordão. Eu morei em Taubaté, aí por volta de 2005, 2006. Depois, em 2007, eu retornei para o Putim e depois tornei para cá, tá bom? O pastor me trouxe de volta para este lugar, para onde as profecias do Senhor estavam direcionadas. E no tocante a isso aí, eu vou anotar e no próximo vídeo, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou contar para vocês uma profecia que eu recebi no monte. E lá no monte, o que aconteceu na igreja onde eu estava pastoreando, o que o Senhor fez na minha vida a partir daquele momento,
tá bom? E essa minha ida a Campo de Jordão, Taubaté e o meu retorno para cá, eu vou relatar no próximo vídeo para vocês. Por hora, eu quero terminar com vocês com 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá bom? Fica aqui esse versículo para a nossa meditação e sempre nos lembrando, nós devemos ser firmes e constantes. E além de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A obra não é vão, viu? Pode ter certeza que o trabalho não é vão, a obra não é vã. Tudo que nós fazemos para Deus, fazemos de coração. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo do meu testemunho, você vai ser fortalecido na graça, na fé. E nunca se esqueçam, preste atenção, homem nenhum pode frustrar os projetos de Deus, os planos de Deus. Aquilo que Deus falou a respeito do nosso ministério, não tem homem que impeça o seu cumprimento. Deus, ele é fiel para cumprir tudo na íntegra daquilo que ele prometeu. Creia, tá bom? E Deus continue abençoando vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.